Boa Quem noite. está triste aqui, triste? Quem Muito está boa triste? noite a todos nesse dia, Que quando nesta fala que noite tá alegre, do todo dia mundo levanta a mão, né? 15 Mas de quem tá triste? novembro de 2024. Se você Estamos estiver exatamente triste, aqui à Rua Luiz Guimarães, esse é o lugar no certo para bairro você estar. Alvoreiro, Você vai Fortaleza, sair daqui Ceará, Nordeste, alegre. Brasil. É o culto Amém? ao ar Se você livre. está alegre, você E vai esse permanecer É alegre. o professor Amém? Francisco Vamos fazer a Rocha, oração antes de começar? Fechar integrante nossos da Igreja olhos. Adventista Querido do eterno sétimo Deus, dia do amado bairro Pai, de Alvoreiro e te amigo de infância. agradecemos, Senhor, por mais um dia estar aqui nessa pracinha, reunidos em teu nome, para te honrar e agradecer teu santo nome através dessa mensagem que será ministrada, Senhor. E que essa mensagem venha penetrar em nossos corações, em nossas mentes, que nós saiamos daqui, Senhor, mais revigorados, mais plenos na tua palavra, e que essa mensagem venha nos fortificar e nos dar alento. E tu, na tua onisciência, Senhor, o Senhor conhece os nossos problemas, as nossas aflições, vem nos dar conforto através do teu Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Quem é que tem Bíblia aí, que está com Bíblia? Ou que está sem Bíblia? Tem Bíblia aí, todo mundo? Vamos abrir aqui em... Culto Vamos ao ar abrir livre. em Bairro Romanos Alvoreiro, 15:4. Fortaleza, Ceará, Romanos Nordeste, Brasil. 15, E verso esta é a 4. Rua Luiz Guimarães, Vamos aí, ajudar a mais aí, larga, irmão, mais comprida as Bíblias aí. e mais ecológica do universo. E Romanos esse é o livro cidadão que está que pertinho ali nos fala nesse dos exatamente, evangelhos. Depois de Atos, o professor aí tem Francisco Romanos. Rocha, integrante da distribuir Igreja aí pra gente ir Adventista do acompanhando sétimo aí. dia do bairro de Alvoreiro. Romanos, vou abrir a minha aqui também. Romanos 14, 4. Romanos 14, verso 4. Bruna, aqui dentro tá onde? Desce mais, desce. Culto ao ar livre. Noite do dia 15 de novembro de 2024, esta é a Rua Luiz Guimarães, 14, no bairro, Romanos localizada no 14, bairro Alvoreiro, verso Fortaleza, 4. Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o Vamos professor lá. Francisco Rocha. Na minha versão, King James, ela diz assim: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firmes a fé, firmes a nossa esperança. Vamos conversar aqui um pouco sobre isso aqui, irmãos. A palavra de Deus é verdadeira? Sim. Ela é verdadeira porque ela é antiga? Não. É a palavra de Deus. Porque ela é... a Bíblia é verdadeira porque ela é um livro muito antigo. Você acredita que tem livro mais antigo do que a Bíblia? Acho que não. Não é porque ela é antiga. Não é por isso. Porque a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Amém. Amém? As Escrituras, os ensinamentos foram dados no Éden a Adão. No judaísmo existe a Torá oral, existe a Torá escrita. A Bíblia que nós temos aqui, ela é a tradução do latim, a Vulgata Latina. Antes da Vulgata Latina, tinha a Septuaginta, do grego, porque o Velho Testamento foi escrito todo em hebraico, partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Todo em grego. Quando você junta o Velho Testamento com o Novo e traduz ele para o latim, é a Vulgata Latina. Todas as Bíblias hoje que nós temos, ela é da tradução da Vulgata Latina. Foi traduzida a partir de quando, irmãos? Depois do Martinho Lutero, John Wycliffe, né? John Hus, que foi a Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante é que as Bíblias começaram a ser traduzidas
do latim para o inglês, para o alemão, para o português. E hoje nós temos a Bíblia mais vendida ou conhecida no Brasil, que é a João Ferreira de Almeida. Ok? A minha, eu não uso muito a João Ferreira de Almeida. A que eu uso é a King James. Por questões de algumas palavras que tem, que eu acho mais interessante. Ou seja, a palavra de Deus, ela é escrita por inspiração divina. Não tem nenhum outro livro no mundo que você leia o livro e transforme a sua vida. É incrível, né, irmãos? Tem milhares de livros, milhares. Mas o único livro que transforma a sua vida é a palavra de Deus. Amém? Amém. E o tema de hoje, que foi proposto, é o céu agora, o céu e agora. Pega aqui. Culto ao ar livre. 15 O de céu novembro de agora 2024. Estamos na rua Luiz Moraes, bairro Você acredita, Álvaro irmãos, N, que tem Fortaleza, irmãos Ceará, que são intrigados Nordeste, Brasil. E este é o professor Como Francisco pode um Rocha, irmão ser intrigado com outro? integrante da Igreja Tem Adventista irmão do que Sétimo briga com Dia do outro aí. bairro de Eu só vou falar com Álvaro você N. quando entrar no céu. Você não vai entrar, não. Os seus problemas têm que ser resolvidos aqui, irmão. Você acha que você vai resolver problema lá? Não. Quem entra lá, porque os problemas já estão resolvidos aqui. No mundo, hoje, no planeta Terra, existe mais de 8 bilhões de pessoas. Hoje no mundo existe mais. Só olhar no Google aí você vê. Tem, às vezes eu estou pregando aí tem gente que pega o celular e fica olhando o que eu estou falando, se é verdade. E eu acho interessante. Pode olhar aí no Google. Existe mais de 8 bilhões de pessoas. Se dividem somente em 2 grupos, biblicamente falando. Somente em 2 grupos. Qual, irmão? Os arrependidos e os não arrependidos. Só isso. Independente de placa de igreja. Independente se é ateu, se não é, se é espírita, se é católico, se é... Não interessa. O mundo se divide em 2 grandes grupos. Os arrependidos e os não arrependidos. Todos são pecadores. Todos. Todos são pecadores. Se divide em arrependidos e não arrependidos. Aquele que reconhece os erros e os que não reconhecem os erros. Essa é a grande diferença. Tem um irmão, uma história, que o irmão se converteu, foi para uma denominação X e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e tinha um vizinho em frente à casa dele lá em frente. Aí esse vizinho olhava para ele, sempre ele via na casa dele a mulher dele com grito, pedindo socorro e às vezes... Isso depois que ele se converteu, entre aspas. Aí ele foi lá na casa dele levar o evangelho das boas novas. Aí o rapaz disse: você vai me falar de boas novas de quê? Ele disse: não, sobre a Bíblia. Eu disse: irmão. Aí ele disse: irmão, se conserte primeiro. Como é que você vem me falar de boas novas se você vive brigando com a sua esposa? Que igreja você é? Qual a denominação que você é? O que é que de novo você tem que me mostrar? Eu vivo bem com a minha mulher e não vou para igreja nenhuma. Você vai para a sua igreja e você vive brigando com a sua mulher. E aí? Que testemunho é esse? Ou seja, o céu agora e na eternidade. Irmãos, placa de igreja não salva. Presta atenção. Placa de igreja não salva. Mas você precisa se congregar. Você precisa se congregar. Porque existe a igreja remanescente. Quando Cristo voltar, Ele vai levar a sua igreja. Ele disse que igreja era? Não. Não tem lugar na Bíblia, é a igreja adventista, é a igreja a Canaã, é a católica. Não, ele falou isso. Ele vai levar a igreja remanescente.
Aí tem pessoas, porque eu faço o bem, eu faço caridade, eu ajudo isso, eu dou cesta básica. Isso aí é a sua obrigação de fazer. Você deve fazer isso. Mas isso não vai salvar você. Isso não vai salvar você, não. O que vai salvar você, irmão, é a fé. Existe a diferença de crença e fé. Satanás, ele acredita tudo que está escrito na Bíblia. Tudo que está escrito aqui, ele acredita também. Mas ele não tem fé. Porque fé, irmãos, é obediência. Ter fé é obediência. E quem tem obediência, ele vai o quê? Trabalhar na obra. Por que é que eu estou exatamente aqui conversando com vocês? Porque eu tenho fé na palavra de Deus. Existe uma obra a ser feita. Olha, essa é a diferença. Crer, todo mundo crê. Crente, todo mundo é crente, pode ser crente. Cristão é outra coisa. Cristão é quando você tem fé. Você vive pela fé. Você é salvo mediante o que? Você é salvo pelo quê? Somente pela graça. Você é salvo pela graça mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Fé, ela move você a fazer algo sem troca de nada. Eu não tenho que fazer pacto em igreja nenhuma para mudar a minha vida. Eu não preciso fazer isso. Isso é heresia, irmãos. Pacto disso, pacto daquilo, não precisa disso. Entra no teu quarto, em secreto tu ora a Deus, que Deus sabe o que tu precisa. Isso que é o evangelho. Não é eu barganhar com Deus, eu dar algo para poder Deus me dar em dobro, me dar em triplo. Porque se eu dei para Ele, Ele tem a obrigação de me dar, é assim? Deus não tem a obrigação de dar nada a você. Você que tem a obrigação para Ele, para com Ele. Vamos ler aqui algo bem interessante. Em breve, as muitas mansões que nosso Salvador foi preparar surgirão diante de nossos olhos. Podemos agora ter em nosso coração alegria e paz inexprimíveis e gloriosas. Logo, por ocasião da volta de Cristo, a recompensa se encontra no final da corrida cristã. Será nossa para ser desfrutadas ao longo das eras sem fim. Temos, senão, o único período de graça. Vocês acham que... Não, essa minha existência eu vou viver assim, porque quando eu morrer, eu vou reencarnar e na próxima existência eu vou acertar. Você acha que é assim? Não, irmão, isso é uma mentira do inimigo. Se foi dado tempo a você, você tem que buscar. Você tem que fazer uma transformação de caráter. Que existe essência, caráter e personalidade. Qual a diferença, irmão? Qual é a nossa essência? Quem quiser perguntar, pode perguntar. Viu, irmão? Alguma coisa? Pode perguntar. Qual é a nossa essência? A nossa essência é pecadora. Todos são pecadores. O único que nasceu, que não pecou, que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo. Porque ele foi gerado do Espírito Santo. Não houve a fecundação normal. A fecundação em Maria foi feita pelo Espírito Santo, que é chamado de fecundação por partenogênese. Talvez nunca ouviu falar esse nome, né? Partenogênese é quando a fecundação sem a participação do gameta masculino. Não precisa do homem. A mulher engravida sozinha sem precisar do homem. Isso chama-se de partenogênese. Isso existe no reino animal. No dragão de Komodo, existe no escorpião amarelo, nos pulgões de planta, em alguns tipos de lagartos. A fêmea, ela tem o filho sozinho, sem o macho. Incrível, né? E o único que teve no mundo o nascimento por partenogênese foi Cristo. Todos nós somos pecadores, todos. A gente nasce pecadora, sem pecado,
com tendência a pecar. Uma criancinha com 1 ano de idade, ela tem pecados? Não. Mas ela é pecadora. Por que, irmão? Porque se você der tempo a ela, ela vai pecar. Pode dar tempo a uma criança. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20. Ela começa a pecar, não tem jeito. Porque a essência do homem, ela é pecadora. E o que é o caráter? O caráter é a minha formação durante toda a minha existência. Por isso que em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, que mesmo quando ela cresça, dificilmente ela se desviará dele. Por que você deve ensinar a criança pequenininha nos caminhos de Deus? Para ela formar um caráter. Um caráter semelhante a quê? A Cristo. Você tem que formar a criança na palavra, porque você vai formar um caráter dela. Ela é uma pessoa pecadora, porém com caráter transformado. E quando é, irmão, que eu não vou ser mais pecador? Só quando Cristo voltar e você for arrebatado, ou você for ressuscitado, salvo. Aí você não vai ser mais pecador. Existe a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira é para a vida e a segunda é para a morte. As duas estão separadas por 1000 anos. A primeira e a segunda estão separadas por 1000 anos. Essa é da vida, essa é da morte. Morte eterna. Aí a primeira, o que vai definir você ser salvo, é a graça de Deus, que você é salvo pela graça, mediante a sua fé. E a sua fé faz você trabalhar, faz você buscar a Deus. Você vai formar um caráter. Eu nunca imaginei estar aqui depois de 60 anos. Quando era pequeno, eu brincava aqui. O Afonso aqui, que é testemunha que a gente brincava aqui. Com certeza, brincamos muito aqui nesse local. Eliane? A Edna. A Edna. Ali o Cabo Manel, ali a gente brincava aqui, o César morava ali. César, o famoso gambá. Aí a gente brincava aqui. E a questão é, você vive a vida, às vezes você pensa, não, eu vou viver a minha vida do meu jeito. A sua vida, do seu jeito que você vai levar, não vai chegar a lugar nenhum. Não chega, irmão. Não adianta. A sua vida só... existe no ser humano chamado vazio existencial. Todo mundo tem o vazio existencial. Eu tenho um sermão só sobre isso. Todo homem, ele tem um vazio. Ah, irmão, mas se eu fosse rico, novo e bonito, eu não teria o vazio existencial. É só você botar na minha conta aí 10 milhões que o vazio existencial passa. Passa não, irmãos. Você vai estar com dinheiro querendo mais, querendo mais. O dinheiro nunca sacia o seu coração. Você vai viver bem? Vai. Você vai comer bem, você vai querer morar na Suíça, você vai querer morar nos Estados Unidos, no Canadá, não sei. Mas chega uma hora que você olha, você já está velho. Porque o seu dinheiro não consegue retardar o envelhecimento. O seu dinheiro não consegue fazer com que você nunca morra. Esse é que é o problema. Se eu fosse a partir de hoje imortal, aí sim. Aí eu queria os 10 milhões. Eu curti pelo resto da minha vida os 10 milhões sem acabar. A questão é que você vai morrer. Esse é que é o problema. Aí a pergunta é, eu vou para onde? Para onde é que eu vou depois que eu morrer? Esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande questionamento de séculos e séculos. Para onde é que nós vamos? Nós iremos. Você não consegue não envelhecer. Não consegue. Isso foi determinado por Deus no Éden. Porque tu és pó e ao pó retornará. A diferença é, quando eu morrer, eu vou para onde? Qual lugar, qual local? Eu estarei salvo ou estarei perdido?
Essa que é a grande questão, que eu também me fiz esse questionamento, e eu fui ver, observar e pensei, eu estou vivendo de uma maneira errada. O que é conversão? O que é santidade? O que é você fazer obra de santidade? Santidade, gente, não é santo. Não é santo aquele que fica no altar canonizado. Santidade não é isso, irmão. A palavra santidade significa separação. Separação de quê? Do mundo. Aqui eu moro há quantos anos? Eu moro há 50 anos aqui. No Avruene eu moro há 50 anos. Todas as pessoas que eu andava, que eu bebia, depois que eu fui para a igreja, eu falo com todas elas. Mas eu não convivo mais com elas. Porque elas têm uma vida e eu tenho outra vida. Isso significa santidade, é separar. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não digo certas palavras, eu não faço isso mais. Santidade é quando eu me separo do mundo e tomo um novo rumo através do meu novo caráter. Olha, caiu o castelo, né? Você está entendendo aí, irmãos, a história, como é que é? A conversão, no grego, chama-se de metanoia. O pessoal até que usa droga tem aquela expressão que ele está noiado, não é isso? Noiado, né? Noiado é a mente, quando ele usou a droga, né? Ele fala que está noiado. Que essa palavra vem de metanoia, do grego, que é mudança de mente. E no hebraico chama-se de techuvá. É quando você muda o seu jeito antigo, você é o velho homem, agora você é o novo homem. Techuvá no hebraico, ou metanoia no grego. Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer com que essa vida se torne um céu. Fazer o melhor que você pode fazer aqui antes de chegar lá. Não é as obras que vão salvar você. Não são as obras. Você é salvo somente pela graça. Mas a sua fé conectada com a graça, ela vai gerar obras de santificação. Sabemos que o nosso caráter deve ser semelhante ao de Cristo, para que seja o hino de louvor e gratidão a Deus. Terão parte na vida eterna aqueles que reconhecem a bondade, a misericórdia e o amor de Cristo, e pela contemplação são transformados à imagem dele. Os atributos de seu caráter são como os de Cristo, e não pode falhar na última prova para o povo de Deus. Precisamos vivenciar o céu antes de entrar nele. Irmãos, tem denominações que digam, pode vir do jeito que você estiver. É verdade isso? É. A igreja, irmão, você não tem que esperar, não, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Não. Ah, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de adulterar, eu vou para a igreja. Não, não vai. Você vai do jeito que você está. Porém, você não vai permanecer do jeito que você está. Essa que é a diferença. Você vai para a igreja do jeito que você está, e lá você vai ter uma obra de transformação. Venha do jeito que está, mas não permaneça do jeito que você quer. Você vai permanecer na igreja de acordo com as escrituras. Porque a escritura aqui, irmãos, ele é a luz. É a luz. Existe a palavra religião. O que significa religião? A palavra religião. Religar. Olha aí, o professor Afonso. Obrigado. Religião professor. vem da palavra em latim religare. E o que é religare? Religar. Religar o que, irmãos? O que foi desligado. E o que foi desligado? O homem de Deus, lá no Éden. Por isso a palavra religião.
O propósito da religião, o propósito da igreja é religar o homem com Deus. A palavra, a lei salva você? A lei lhe salva? Não. A lei não foi feita para salvar ninguém. A lei, ela apenas mostra que você é pecador. Olha que interessante. A lei, ela não veio, porque se eu ler a Bíblia, eu vou estar salvo. Não, não vai estar. As escrituras, elas estão aqui para mostrar que você é pecador. E precisa de arrependimento. Para você ficar inexcusável. Que eu chegar lá, não, irmão, mas é porque não tinha igreja. Tinha igreja. Não, é porque a igreja assim não tinha. Todo tipo de igreja que você imaginar tem no mundo. Se você quer a igreja mais alegre, tem a igreja mais alegre. Se você quer a igreja mais conservadora, tem a igreja mais conservadora. Se você quer a igreja grande, tem a igreja grande. Se você quer a igreja pequena, tem a igreja pequena. Você é indesculpável. Tem só aqui no Brasil existe mais de 42 mil denominações cristãs oficializadas. É muita igreja, irmão. 42 mil denominações cristãs diferentes. Então você é indesculpável. Não é por falta de igreja, não é por falta de palavra, porque hoje você tem Bíblia impressa, você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia na internet, você tem Bíblia, você tem audiobook, você tem podcast, você tem Bíblia. Não tem como você... Não leio porque eu não tenho a Bíblia. Tem igrejas que dá Bíblia de graça aí. Então, esse não é desculpa. Não é desculpa. Precisamos vivenciar o céu antes de entrar nele. Temos que ter o céu em nossa família, aproximando-nos de Deus continuamente por meio de Cristo. A oração, olha, irmãos, você acredita que conecta você com Deus é a oração? Nós temos que criar o hábito de orar. É só você e Deus. Não se preocupe com ninguém. Entra no teu quarto em secreto, ora a Deus, que Ele sabe que você precisa. Presta atenção. Não precisa, irmãos, corrente de pastor para orar por você. Não precisa. Não há necessidade disso. Você entra no seu quarto e ora a Deus. Deus sabe o que você precisa. Os maiores profetas oraram sozinho. Elias orou sozinho. Eliseu orou sozinho. Abraão orou sozinho. Cristo no deserto passou 40 dias e 40 noites, orou sozinho. Deixa eu fazer a lista grande aqui, irmãos. Orava sozinho. E a oração, ele conecta você com Deus. É a maneira. Mas Deus já é onisciente, Deus é onipresente, Ele já sabe o que eu vou pedir. Sabe. Mas você precisa pedir. Porque Ele quer ver a sua atitude. Ele sabe o que você precisa. Mas Ele quer que você o busque. O segredo é esse. Não preciso orar porque Deus já sabe o que eu vou orar. Uma pessoa que já sabe. Você tem que orar. Você deve orar. Tem pessoas que não têm o hábito de orar. Se não tem o hábito de orar, você vai perdendo a conexão com Deus. A palavra de Deus é um celeiro espiritual de onde o coração pode extrair todos os nutrientes para ter vida. Irmãos, eu acho que hoje todo mundo comeu, não comeu? Bebeu, tomou suco. Alguns comeram baiãozinho, frango assado. Foi não hoje? Um ovozinho frito. Eu comi agora um ovozinho frito, bom, né? Um ovozinho com arroz. Por que você come todo dia? Por quê? Porque você sente fome, né, não? A não ser que você esteja fazendo jejum, que você vai comer, mas todo dia você come.
É o café da manhã, é o almoço, é a janta, é a merenda. Tem gente que merenda 3 vezes por dia, 4 vezes, não é isso? Por que você come? Por necessidade. A oração, gente, é a mesma coisa. A leitura da palavra é a mesma coisa. Só que você só aprende isso com o tempo. Você vai aprendendo que você tem que ler a palavra. Você tem que orar, porque isso é o alimento, é o pão da vida, é a água viva. Quando é que eu devo orar, irmão? Todo dia. Todo dia. Ah, não é só no sábado? Só no domingo? Não. Todo dia. Quando é que eu tenho que ler a Bíblia? Todo dia. Você compara a Bíblia igual comida e água. Se você lembrar, na hora que você for comer, você lê a Bíblia, pronto, você já tá certo. Eu leio a Bíblia todo dia, a minha esposa também. Todo dia a gente lê a Bíblia. Existe a diferença, irmão, de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Qual a diferença, irmãos? Porque quando eu estudo a Bíblia, eu pego outras Bíblias, eu tenho 5 Bíblias. Quando eu vou estudar, às vezes eu pego as 5 Bíblias diferentes. Eu pego um dicionário, eu pego uma régua, um lápis, uma caneta, um papel, um computador. Aí eu estou estudando o capítulo, aquela passagem. Estou estudando. Quando é que eu leio a Bíblia? Eu não uso nada disso, somente eu vou ler e vou meditar e o que é que Deus tem para falar comigo naquela mensagem. Isso é ler a palavra. Quando eu leio, eu estou meditando na palavra. Eu abro ali Romanos, não sei, Tessalonicenses, Efésios, Gálatas, Hebreus, 1 João, Gênesis, Êxodo, não sei qual livro, 1 Reis, 2 Reis. Você abre ali e vai ler ali uma história. Ali Deus vai falar com você. Só você e Deus. Você está lendo. Tem horas que você tem que estudar, como eu estudo quando eu vou pregar, quando eu tenho os sermões prontos, eu tenho que estudar. Por isso que eu tenho dicionário, tenho computador, tenho régua, lápis, estudar. No mínimo você tem que ler. No mínimo. Já que você não estuda, não gosta de estudar, você tem que ler. Porque a leitura, ela vai fortificando o seu espírito. Ela vai fortificando, fortalecendo a sua mente. Porque é como o alimento, como eu falei. É como a água, como o suco, como arroz, feijão, macarrão que você tem que comer todo dia. Eu duvido que você passar uma semana sem comer, não tem como. Aí como é que você passa uma semana sem ler a Bíblia? Não pode. É muito tempo, irmãos. Uma semana sem ler a Bíblia para o cristão é muito tempo. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Esse é o alimento. Agora, você imagina, ó, existe o alimento físico, água, macarrão, arroz, feijão, carne, frango, ovo. Existe o alimento espiritual. Qual é o mais importante, irmãos? Os dois são importantes. A questão é quando você dá mais ênfase a um e despreza o outro. Você nunca vai desprezar o material, porque você precisa, senão você morre. Você vai desprezar o espiritual, não vai ler mais a palavra. Você tem que ler a palavra. Olha aqui, ó. Ao examinar atentamente a palavra de Deus, encontramos doutrinas, preceitos, promessas, admoestações, exortações e palavras de ânimo que satisfarão as mais profundas necessidades da mente. Aqui, irmãos, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Você já ouviu falar no Muro das Lamentações? Que o judeu fica lá orando, né? Assim? O muro, né? Que ali, na verdade, o nome correto não é Muro das Lamentações. A gente chama, aqui no Brasil, na Argentina, chama Muro das Lamentações, mas não é o nome, não é esse. O nome certo é Kotle Amaravi, significa o Muro Oeste. Não tem nada de Muro das Lamentações, mas ok. Por que é que aqueles pessoal ficam lá, irmão, orando ali? Por que eles ficam orando? Por quê?
Porque os judeus, o judeu Culto ortodoxo, ao ar livre, o templo 15 foi de novembro de destruído, eles ficam 2024, lá no uma fundo, iniciativa ali é o e quintal realização do da templo. Igreja Adventista Eles do ficam Sétimo orando Dia, 24 do bairro horas. Se você for para Igreja lá Adventista agora, do Sétimo Dia do tem bairro gente orando de no Álvaro Monte das Wayne. Lamentações. Este é o professor Tem gente Francisco orando. Rocha. Porque o judeu ora todo dia. O judeu é o povo de Deus, irmãos. Porém, foi estendido o quê? Aos gentios também. Mas o povo de Israel é um povo. Você vê aí a guerra do Hamas, né? A guerra do Hamas aí com Israel. Qual a nação que consegue destruir Israel? Nenhuma. Ninguém consegue destruir Israel. Israel já existe há 6.000 anos. Não se consegue destruir Israel. Por quê, irmão? Porque é o povo de Deus. Não consegue destruir Israel. Todas as nações que intentaram contra Israel desapareceram. Hititas, Amalequitas, Cananitas, Roma, Império Romano, Grécia. Todos os reinos que intentaram contra Israel pereceram. Israel está lá ainda, de pé. Hoje é o exército, dos maiores exércitos do mundo, é o israelense. O exército não é a defesa, é o exército de Israel. Agora, por quê? Porque eles têm comunhão com Deus, irmãos, através da oração. E eles têm que ficar quando Cristo voltar. Porque Apocalipse diz que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, inclusive o judeu. O judeu vai ser testemunha da volta de Cristo, porque o judeu, ele rejeitou a Cristo. E foi estendido para os gentios. Hoje nós somos chamados de gentios. Quem era para levar a palavra à humanidade era Israel, mas foi rejeitado. Eles rejeitaram Cristo e Cristo passou para os gentios. Hoje nós temos as igrejas todas aí, porque o judeu rejeitou a Cristo. Aí a palavra foi estendida ao mundo todo. Através de quem começou foi o apóstolo Paulo. Então, irmãos, para finalizar aqui, aqui na terra, o homem e a mulher de Deus podem ser perfeitamente capacitados para toda boa obra, porque toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós somos o que hoje? Pecadores arrependidos. Amém? Bora bem alto, tá fraco. Hoje nós somos aqui pecadores arrependidos. Precisamos de um Redentor. E Cristo vai voltar? Vai. É a promessa na Bíblia que Cristo vai voltar. Eu creio, vocês creem que Cristo vai voltar? Sim, lógico que ele vai voltar. Porque a morte entrou no mundo por causa do pecado, irmãos. Nós não éramos para morrer. O homem não foi feito para morrer. E por que a gente morre? Por causa do pecado. Como eu falei, você envelhece. Você pode morar no melhor país, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode comer as melhores comidas. Você vai morrer por falência múltipla dos órgãos. Vai ter a melhor comida que você tiver. Você vai morrer por falência múltipla dos órgãos. Chamado na ciência de aumento da entropia. Eu não vou falar com esse aqui porque é meio complexo. O aumento da entropia que faz você morrer. Então esperamos, irmãos, que aqui a gente pense, medite, volte para nossas casas, sabendo que precisamos ler a Bíblia. Precisamos orar a Deus todos os dias. Porque você e eu, nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos reconhecer todo dia que nós somos pecadores. Não existe nenhum santo.
Jesus é amor, autor de nossas vidas. Pela vontade do Senhor, não existiria almas perdidas. Ninguém salva ninguém. Igreja, padre ou pastor. A sua salvação, irmãos, está no seu coração. Só depende de você. Na sua decisão é que Jesus é a salvação. Amém? Quem é que vai louvar aqui, irmã? Tem alguém que vai louvar? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela me sustentará. Como é que é o resto, irmão? Me ajude aí. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Concluído, portanto, nesse dia 15 orar, irmão? de Vamos ficar de pé? novembro de 2024, culto ao ar livre, né? Esse 15 de novembro de 2024, concluído, portanto, o culto Em ao ar reverência, livre. Senhor, te agradecemos pela vida, do pela nosso saúde, grande pela essa reunião que foi professor realizada Francisco aqui, Rocha, Senhor. né? Integrante Te da Igreja agradecemos, Adventista Senhor, do por Sétimo permitir Dia, a do gente bairro estar de aqui, te Álvaro honrar e agradecer Enio. teu santo nome. Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados e pela tua onisciência, na tua onisciência, tu sabes os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas petições. Estamos aqui, Senhor, humildemente diante de ti, te pedindo, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. E nos leve para casa em paz, Senhor. Nos dê um fim de semana abençoado. É isso, Senhor, que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Valeu, Jesus.